Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui começando mais um episódio. Estamos com dois convidados muito especiais e hoje nós gostaríamos que vocês se apresentassem. Nós estamos aqui com o Andrei e com o Renan. Gente, falem um pouquinho sobre vocês, de onde vocês são, quem são vocês. Fala galera, tudo bem? Muito prazer, sou o Andrei. Que prazer estar aqui com vocês. Sou professor também da Rede Adventista. Amém. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito top, obrigado pelo convite. Muito prazer, gente. Eu sou o Renan. É um privilégio estar aqui também. Ele é professor, eu sou aluno. Fui aluno Muito dele. bom. É muito bom estar aqui. Que bom. E vocês frequentam qual igreja, gente? Eu vou na igreja do Guabirotuba, lá no Guabirotuba. Você, né? Eu congrego na IAGE Bela Vista, em Araucária. Olha, a gente já trouxe algumas pessoas lá do Bela Vista também pra gravar com a mesmo? gente. Sim, os episódios anteriores aí, se vocês quiserem voltar e assistir, a gente tá com o Alisson da igreja do Bela Vista. Então, gente, a gente já trouxe bastante gente aí que a gente conhece do nosso meio. Mas, bom, a gente vai estar falando no episódio de hoje sobre a lição número 5, que tem o tema manhã e tarde. Mas antes da gente iniciar sobre ela, a gente gostaria de convidar vocês para fazer uma oração. E claro, se vocês se sentirem confortáveis, se um de vocês quiserem fazer a oração, agora para a gente poder convocar Cristo para estar aqui no momento, para que não seja a gente falando, mas sim Deus. Se eu puder, pode ser? Pode. Claro. Vamos lá então. Feche os olhos. Deus bondoso e maravilhoso, somos gratos a Ti e somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui falando da Tua palavra. Tira nós de cena, coloca Teu Espírito Santo para que a Tua palavra possa vir até o nosso encontro e que possamos sair transformados daqui. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o tema da nossa lição é manhã e tarde. Quando vocês viram assim o tema, vocês viram que o texto bíblico ele estava em 1 Crônicas, no capítulo 23. Quando vocês viram a nossa tirinha, que ela está bem atual, né? Trazendo um tema que não é tão atual agora pra gente, mas já entrou em um auge muito grande. Mas quando vocês viram isso, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando durante a semana? Acho que fala um pouquinho sobre tempo, né? Você me mimei, vou tirar um tempinho para oração. Isso é muito bom para nós, porque na correria do dia a dia, quando que você tira tempo para isso? Se você não se programa, é impossível você tirar um tempo para isso. Então, tem que ser de forma organizada e tem que ser de forma intencional. Então, para mim, foi inicialmente isso aí que eu consegui ter ao visualizar a tirinha e a escrita ali no título da lição. É bem isso, porque ela já vai dizendo que ignorei os problemas. Ou seja, não é tão fácil a gente tirar esse tempo, né? Já tem a correria, né? Já dá um spoiler bem grande aí do que seria a lição, né? Ou seja, separar um momento para Deus e os benefícios disso. E justamente, como ele já diz, ignorei os problemas, quer dizer que não é fácil. Ou seja, Sim. Tem problemas ali, tem coisas que nos impedem disso. Mas em meio a tudo isso, a gente ainda assim tem que tirar um tempo para Jesus. Ali em 1 Crônicas, no capítulo 23, no verso 30, ele traz uma recomendação para nós. E diz o seguinte: e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Quando a gente fala para que a gente levante de manhã, para que a gente tenha esse momento, o que seria esse momento, esse culto matinal que a gente deveria ter? Perfeito. Então, eu achei interessante justamente que falou não só de manhã, mas também de tarde, né? Mas Sim. primeiro de manhã, o primeiro horário do dia, né? A gente já ouve bastante sobre isso, mas como é difícil, né? O nosso devocional pessoal, o nosso culto pessoal com Deus, né? Geralmente ali, principalmente, acho que o momento de oração e o estudo da palavra, né? Uma meditação em si, isso é muito importante. Então, na minha visão, separar esse momento, como você perguntou, né? O que seria se buscar a Deus pela manhã? Eu acredito que é o nosso momento com o Criador, a nossa comunhão pessoal com Ele, né? É tão essencial porque muitas vezes na correria do nosso dia a dia, né? A gente vai pensando que o cristianismo ele pode se resumir muitas vezes aí à igreja, né? A gente vai na igreja, então a gente está bem com Deus. Mas se a gente deixa de lado o dia a dia com Ele, né? A gente não tem sido cristão de verdade. É muito essencial esse primeira hora no dia para a gente ter realmente a companhia dele no nosso dia e poder estar crescendo na fé, né? Crescendo espiritualmente através da oração. Eu concordo com o que você falou e acrescento mais um pouquinho ainda. Então, o primeiro momento com Deus é as primícias. É você acordar e eu entrego a Deus e de forma intencional. Eu preciso estar naquele momento de corpo e alma, de todo aquele momento. Para mim, é o momento que eu tenho com o meu Criador. Quando que eu vou deixar isso para outro momento?
Então, talvez eu não tenha outro momento. Então, naquele momento que eu estou com Cristo, é com Cristo realmente. Então, nada pode me atrapalhar. É o momento que eu tenho de estar mais próximo do céu e de quem me criou e de quem me ama, né? E quem entende realmente quem eu sou. Então, acho que isso é muito importante a gente entender. Eu separei para trazer hoje 3 formas que dá para se dizer do que é um devocional, do que é um momento matinal. E pesquisando, apareceu as seguintes 3 definições. A primeira: culto matinal é uma oportunidade para buscar uma direção para o seu dia. A segunda definição é: o culto matinal e vespertino ajudam as famílias a santificar o dia do Senhor. E a terceira era: devocionais são oportunidades de vivenciar o cuidado do Senhor. Quando a gente faz de fato esse devocional, quando a gente tem esse momento com Cristo, durante a manhã a gente consegue passar a ter uma clareza de como vai ser o nosso dia. Porque quando a gente se põe de pé de manhã cedo e a gente ora, a gente busca Cristo, todo o restante do nosso dia já vai estar definido. Porque se a gente buscou a Cristo de manhã, Ele já vai estar com a gente o restante do dia. Então não importa o que aconteça diariamente, Cristo vai estar ali. E para que a gente faça a tarde, é de fato para a gente iniciar aquele dia com Cristo e mostrar que Ele esteve presente até ali, que Ele é importante para a nossa vida até ali. Só que a gente já comentou sobre os problemas, assim como o Renan havia comentado. E como que a gente pode hoje, em meio a tanta correria, em meio a tantas coisas artimanhas que Satanás coloca em nossa vida, como que a gente pode tirar esse momento com Deus em nossa vida? Eu acho que, respondendo a sua pergunta, é importante a gente entender algumas coisas. Quando a gente precisa buscar a Deus, a gente tem que entender que a gente realmente precisa. Eu preciso disso na minha vida. Para nós que somos cristãos e para quem também não é cristão, para eles entenderem isso. Então, buscar a Deus e, em meio aos problemas que a gente tem, se você não se programa e se você não tem intencionalidade de fazer aquilo, tudo fica mais difícil para você. Porque os problemas são tantos. Então, você já acorda, às vezes, num determinado horário que já é cronometrado o seu tempo ali. Então, você já acorda, vai escovar os dentes, vai tomar um café, e quando você vai já estar dentro do carro, e quando você lembra de Deus, de orar, talvez é num volante, ou é já chegando no serviço. Eu tenho a oportunidade de trabalhar num colégio adventista, então nós temos o culto lá. Então, isso é bom, mas não deve ser só isso. Né? Então, isso acaba sendo só um detalhe, um plus, né, a mais que a gente tem ali, né, na nossa vida espiritual. Mas você buscar a Deus tem que ser todos os dias, você tem que querer fazer aquilo. É preciso muita organização também, muito, né? muito, Renan. Começa desde o dia anterior, né? Do horário que a gente vai dormir no dia anterior vai influenciar o horário que a gente vai acordar no outro dia, então o tempo que a gente vai ter. E é em pequenas coisas, sabe? Hoje no nosso mundo, Satanás ele atacou muito a gente com as distrações, né? Eu percebo uma coisa, muitas vezes quando eu acordava, a gente tem aquele impulso de pegar o celular, né? Eu tinha na minha cabeça, não, eu vou orar, mas se eu pego o celular antes de orar, eu já perdi. Porque já não fica mais a mesma coisa. Exatamente, já não fica naquele mesmo foco, a gente perde tempo, já começa a ficar atrasado. Eu penso assim, hoje existem os adultos, né, existem os adolescentes, muitas vezes não têm um ofício, não têm um trabalho, têm mais tempo. Mas parece que até eles estão sem tempo. Sim. Os adultos foram atacados como? Na correria do trabalho, na correria da família. E os adolescentes, os mais novos, na distração. Então, às vezes não é nem organizar a rotina, mas às vezes é eliminar distrações que a gente tem. Né? Ali pela manhã, não dá para pegar o celular. Porque se a gente pega o celular, mesmo que a gente faça o devocional, a gente já vai estar com outras coisas na nossa cabeça, né? Sim. Acho que uma das grandes vantagens de estar de manhã é que literalmente você está com a mente limpa. Você vai começar o seu dia pensando em Deus. Durante o resto do dia, né, já vem mais preocupações, mas ali de manhã mostra realmente que Deus é o centro, né? Que Deus é o principal. O começo do meu dia eu separei para Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque você perguntou de como que a gente pode organizar um tempo, né? A gente tem que entender também, muitas vezes a gente sabe que é uma necessidade a oração, é uma necessidade buscar Deus. Mas eu acredito que a gente não pode ficar só na necessidade, porque a gente tem que entender o prazer que é, o privilégio que é, né? A gente tem que ter gosto. A gente tem que ter esse privilégio de entender realmente como que é bom buscar Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a gostar, que a gente sente o prazer em estar na presença de Deus, não é mais como se fosse um fardo, sabe? Eu vejo que muitas pessoas hoje têm o devocional como um fardo. Sim. Como nossa, eu tenho que separar tempo. Ou seja, fica muito no tenho, eu preciso, é minha obrigação. Não tem o prazer realmente de estar ali. Quanto mais a gente vai provando da presença de Deus, provando da oração, provando do estudo da Bíblia e ver o quão bom é, né? Mas a gente vai gostando. Enquanto mais a gente vai gostando, mais fica fácil achar tempo. Tem um pessoal tem gente que passa, às vezes, várias horas, né? Na meditação, no estudo da palavra, e às vezes a gente pensa assim, como é que ela consegue? É o que você falou, é o prazer. Eu tenho prazer em estar na presença de Cristo. Isso é importantíssimo para nós, para nossa vida diária. Porque assim, como que o céu vai ser bom para mim se eu não tenho essa visão hoje?
O céu vai ser bom, vou estar na presença de Cristo lá. Se eu não tenho a presença dele aqui, como é que vai ser lá? Sim. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né, Renan? Tem que querer estar ali e tem que sentir prazer no que você faz. Às vezes eu acho que, entrando ainda mais, a gente trata Deus com muito desleixo, sabe? Porque a gente não para pra pensar no privilégio enorme que é Sim. o Criador do universo, alguém que criou tudo. Tudo que a gente vê hoje, ele que criou, ele que planejou. Ele é um Deus onipotente. Mas ele está à nossa disposição, a gente pode falar com ele. Tipo, pra nós já é comum, porque a gente talvez cresceu na igreja, a gente ora bastante tempo, é comum, né? Mas já parou pra pensar o quão, tipo, se a gente fosse Deus, se outra pessoa fosse Deus, quando que a gente pensaria em dar um espaço, dar a nossa atenção pra cada ser humano? A gente não é A gente ninguém. precisa, de fato, aprender a, tipo, observar os pequenos detalhes, porque são neles que Deus age. São ali que Deus mostra quem ele é e qual a real importância dele. E os pequenos detalhes que eu digo não é, tipo assim, coisas de fato pequenas. Cara, quando a gente tá indo pro trabalho, quantas paisagens a gente acaba vendo. E a gente cria tanto uma rotina que a gente já nem se importa mais com aquela... com aquele céu bonito, que a gente olha assim, tipo, o céu tá bonito hoje. Legal. Mas, tipo, É cara, só mais o um, céu, né? só mais um. Amanhã o céu também vai estar bonito. Mas, tipo, cara, Deus que fez aquilo, Deus que planejou que esse dia tivesse aquele nascer do sol, aquele pôr do sol, para que você visse. E a gente acaba entrando tanto nessa rotina doida nessa correria de trabalho e estudo e escola, e a gente acaba não notando as pequenas coisas que Deus fez. E isso, para mim, mostra muito uma questão de prioridade, que é justamente a nossa rede semântica da semana, prioridades. Quando vocês viram, assim, a palavra prioridades, eu gosto muito da rede semântica, porque às vezes a gente até cogitou a palavra prioridades durante que a gente leu, mas aí a lição lá vem e nos coloca, tipo assim, explícito, tipo, prioridades. O que é prioridade para você? E eu queria saber se vocês colocaram ou tem alguma palavra em específico que quando vocês leram prioridades, vocês já relacionaram a outra palavra. Na minha aqui, eu coloquei primícias, primeiro Deus. Eu acho que na palavra prioridade, ela tem um caráter de urgência. Eu preciso daquilo o mais rápido possível. Nada está acima daquilo. E, para mim, entra lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Sim. Então, quando a gente busca Deus, a gente quer estar na presença dele, a gente dá prioridade para ele, tudo fica mais fácil. O seu mundo parece que começa a entrar no slow motion, né? Devagar. Começa a ir devagar, e você começa a analisar tudo ao seu redor. Eu tive a oportunidade de trabalhar como bombeiro também, antes de estar nessa área educacional. O Andrei já foi tudo, né? Incrível. Você joga qualquer profissão, ele, eu também já fiz O que você falar, eu já tô até em funerário, mas vamos deixar esse assunto para outro dia, né? Meu Deus. Mas na área de bombeiro, eles têm uma matéria chamada cinemática do trauma. É você entender o que aconteceu, o que levou aquele acidente. É você chegar na cena do acidente e analisar um todo. E eu trago isso também para a minha vida espiritual, para a gente buscar Deus. Quando eu chego para fazer a minha lição, eu preciso olhar um todo. Cara, Jesus está presente aqui, o Criador do Universo. Eu preciso dar o meu melhor para ele naquele momento ali. Eu preciso estar com ele, sabe? E se eu visse ele fisicamente, eu estaria abraçando ele. Eu estaria, ou, sei lá, nos pés dele chorando, porque eu sou pecador, né? Ou eu estaria, sei lá, nem imaginava assim, como que eu estaria com ele, sabe? Porque ele me deu a oportunidade de ter vida eterna. Ele morreu por mim. Então, ele tem que ser a minha primícia, meu primeiro momento tem que ser com ele. E aí entra Mateus 6,33. Buscar Deus em primeiro lugar. O resto você será acrescentado. Confia, confia no Pai, não é assim? Então confia em Deus que Ele vai fazer o melhor para você. Então na palavra prioridade eu tiro primeiro Deus. Então para mim isso foi muito importante e é o que eu tento aplicar na minha vida. Isso que ele disse é muito importante porque muitas vezes na nossa vida a gente quer adequar Deus à nossa rotina. Quando a gente deve adequar a nossa rotina a Deus, né? Verdade. Ele deve ser o centro, o primeiro lugar, a prioridade, a primícia, né? E depois a gente coloca as outras coisas, né? Mas muitas vezes a gente tem feito Jesus ficar uma parte da nossa vida, né? Tipo, a gente vê tudo que a gente precisa fazer no dia, aqui eu posso colocar Deus. Mas primeiro Deus e aqui eu posso colocar o resto, né? É Deus e o resto. Deus como o primeiro mais importante. Isso realmente é prioridade, né? E se o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aí conseguir colocar isso em prática, pode ter certeza que a vida dele vai mudar. Da água para o vinho. Eu tenho certeza disso. Se você colocar Deus em primeiro lugar e esquecer de todo o resto, esquece. Confia que Deus vai fazer. Claro que tem que ter o planejamento, obviamente, mas Deus, Ele vai resolver os seus problemas. E talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Você está lutando sozinho por algo que não é... Essa guerra não é sua. Calma.
Confie em Deus, coloque seu fardo no colo dele e ele vai resolver para você os seus problemas. Então é isso que eu entendo sobre priorizar Deus, colocar ele na frente de tudo. Então isso tem me ajudado bastante. Amém. Eu tenho uma experiência muito boa para contar com relação a isso, que eu tinha um certo problema em fazer devocional. Porque quando eu comecei, me entregaram, eu comentei na igreja que eu queria começar a fazer devocional, tudo, e a galera me entregou aqueles devocionais prontos. E aí, nos primeiros dias, assim, tinham temas muito interessantes que eu estava gostando. Depois eu comecei a notar que aquilo virou algo monótono, que eu estava fazendo ali, mas a minha mente já nem estava mais ali. E já parou de fazer sentido pra mim. E eu, tipo, cara, já teve dias que eu falava, não vou fazer. Porque aquilo já estava tão acostumado, tipo, se é pra pegar um tema específico e falar sobre ele, tipo, é tranquilo, eu faço isso numa boa. E aí eu comecei a ver que Cristo não estava mais se tornando a prioridade na minha vida, porque o meu dia já não começava mais com o devocional. Porque aquilo já se tornou tão automático que parou de fazer sentido do porquê eu estava fazendo aquilo. Vamos falar a verdade, ficou sem graça. Sim. Ficou automático, sem graça, porque você pegar um papel e ler ele, Sim. é diferente de você realmente sentir aquilo. Dá muita diferença. Sim. E tava no aconteceu comigo também, é automático. Eu vou ler todos os dias aquele livrinho 365 dias, né? E por mais que tenham histórias boas que nos ajudem, não fala de uma experiência real sua. Fala da vivência de outras pessoas com Cristo. E qual tem sido a minha vivência com Ele? Tem um professor, só me perdoe ter interrompido você. Agora já cortei, né? Já tesourei. Agora que você já ligou. Desculpa, então vamos lá. Tem um professor lá na Rede Adventista que trabalha comigo. Ele fala assim, hoje vocês querem a meditação do livrinho ou vocês querem uma meditação da realidade? Aí eu não, quero da realidade. Ele vai lá, lê um verso da Bíblia e fala de algo que aconteceu na vida dele. De que realmente o quanto Cristo é bom. Cara, e eu achei isso impressionante ele fazer isso. Eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, posso? Pode? É positivo, é positivo. Não, fica à vontade. É bom, é bom. Conta. Professor Alessandro. Ele é novo converso, professor, ele é de história, professor novo na igreja. E ele fala assim das experiências dele com Cristo de forma sensacional, que essa é a melhor meditação que tem. Sim. Ele fala como Cristo transformou a vida dele. E que é a melhor meditação do que essa? Aí eu pergunto assim, se fosse para mim hoje escrever uma meditação, igual tem aí, será que daria 365 páginas? Fica a pergunta aí, né? Então... Nossa, a pergunta foi tão profunda que até o Renan pensou, pois poxa, é verdade. Das minhas experiências, Jesus falava assim, quando foram expulsar o demônio, ele falou assim, sai daqui, eu não te conheço, você é muito fraquinho. O demônio falou assim, eu conheço Pedro, Jesus, e você quem é? Então, quando a gente vai orar, vai falar com Cristo, eu conheço outros, mas quem é hoje em dia? Você é realmente alguém que está conectado com Cristo? Está buscando a Deus? Ou você só é mais um que deixa a vida me levar? Vamos embora, vamos seguir. Pega mais uma folhinha de hoje, vamos ler. Pega mais uma folhinha amanhã, vamos ler. Qual tem sido a sua experiência com Cristo? Então, é isso que fica a pergunta. Nesse contexto de deixa a vida me levar é muito perigoso, né? Porque Satanás prepara tantas artimanhas para nos distrair que às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo para Deus e Satanás que está agindo ali em volta, né? E eu penso assim que Satanás ele deve olhar para nós e falar assim, cara, eu nem preciso me esforçar tanto, ou seja, você faz por conta. Eu imagino assim, né? Ele vai assim, cara, hoje eu vou tramar uma pro Andrei que vai ser boa hoje. Nem vai precisar, é só o Andrei acordar. É só eu acordar. A gente erra naturalmente. Eu acordo atrasado, já deu certo para ele. Sim. Você entende? Então, assim, se não for planejado, organizado, intencional, não vai. E se a gente colocar Deus em primeiro lugar, é isso. Falar, amanhã eu preciso acordar tal horário, porque amanhã é dia de ver o meu Criador. É como Jesus visitava no Jardim do Éden todo final de tarde, lembra? Ele ia conversar com Adão e Eva, que maravilha, dá vontade de chorar. Eu olho para você, dá vontade de chorar. E, cara, ver esse Jesus vindo me visitar toda tarde, o Criador com a criatura, isso é sensacional. Chega a me arrepiar aqui, a gente esquece disso. A gente deixa virar robótico, como tu falou, né? Muitas vezes vira um checklist. A gente só lê ali e tal. Sim. Mas a gente tem que... Eu gosto dessa analogia, que uma vez eu fui num casamento de um tio meu. Aí sempre tem o sermãozinho do pastor no final, né? Pra abençoar o casamento. Se você quiser falar o nome do tio, tá tudo bem. Eu já falei que pode ficar à vontade. Aí o pastor, eu lembro que ele falou... Não é com as mesmas palavras, mas ele falou assim... Gente, não pode deixar virar rotina. Não pode deixar virar robótico. Dá pra fazer uma analogia muito grande com isso, né? Deus faz a analogia a casamento na Bíblia inteira, né? Porque no começo de um namoro sempre é tudo lindo, né? Tudo nossa, tudo... Enfim, no começo, uma pessoa nova convertida,
geralmente tem o que a gente chama de primeiro amor, né? É tudo mais tocante, é tudo mais choroso, Profundo. é tudo mais profundo. Mas com o tempo parece que vai esfriando, vai deixando de ficar robótico. E muitas vezes o nosso devocional com Deus é muito robótico. A gente tem um passo a passo, né? Eu vou chegar aqui, eu vou orar. Obrigado, Deus, pelo dia. Abençoe o meu trabalho. Aí vai lá. Fecha, abre a lição, lê uma página. Ou a meditação diárias. Enfim, E às tudo vezes muito... é tão raso que você lê aquela página, mal termina ali, já tá fechando a lição. Você não entende nada, você vai se arrumar, você vai sair, enfim. Vira um checklist, cumprir o devocional de hoje. Quando a gente esquece do que é literalmente a gente tendo um contato com Deus. Como ele falou, eu achei lindo ver isso. Né? É criatura e criador. É Jesus ali. A gente esquece, a gente parece como se a gente estivesse só falando para a parede e lendo um livro. Tem um pastor que fala assim, que é o horóscopo de crente. Eu vou olhar o que meu signo do Senhor diz hoje. Hoje eu abri uma página aqui e vou olhar aqui o dedo. Não, gente, não é assim. Aonde o meu dedo caiu, eu vou ler e é o que Esse Deus é o tá me verso. falando. O Senhor está falando comigo através... Calma, gente. Deus trabalha através da organização, né? Então, Deus que não vai falar com você, Ele fala de diversas formas. Pode ser que naquela manhã você não esteja num dia bom. E quantos aqui acordam, às vezes, com dias tempestuosos, difíceis, né? Doente, família, problemas, como a gente fala, mas a tirinha ela é muito clara quando ela fala isso. Me mimei, vou falar com meu papai agora, vou falar com a minha mamãe, vou deitar no colo dele agora. Sim. Eu não preciso. Se você acordar de manhã e não ler a meditação, mas deitar no colo de Jesus, cara, é a melhor meditação que você fez no seu dia. É a melhor, é o mais próximo que você pode estar do seu Criador. E quando você entra nesse mundo assim de você e o seu Criador, é como você tá numa sala acústica e você só ouve Ele. Ou às vezes o silêncio, sabe? Cara, esqueci meus problemas, esqueci que eu tenho que dar aula, eu esqueci que eu tenho talvez uma conta atrasada, eu esqueci que às vezes meu filho tá doente ali naquele momento e eu me conecto com ele. E eu falo assim, cara, tem uma música que fala assim, pode cair o mundo, estou em paz. Então, quando Paulo fala isso, que morrer para mim é lucro, eu entendo isso, que ele estava num nível de intimidade tão grande com Cristo que, cara, você pode tirar minha vida, mas é só um detalhe. O que importa para mim está lá no céu, está no alto, sabe? Então, isso é sensacional, você entender que existe um Deus detalhista que cuida disso. Esse versículo que Paulo disse é um dos meus favoritos na Bíblia. E ele só se tornou um dos meus favoritos e um que eu tomo princípio como vivência e tudo mais, justamente por causa da história que eu estava relatando sobre os devocionais, que virou algo monótono e para mim já não fazia mais sentido e eu parei de fazer. Até que eu entendi qual era o real sentido de preparar o seu dia, de você iniciar ele com Cristo. E aí, ao invés de ler os devocionais, eu comecei a montar os devocionais. Por exemplo, eu abria a Bíblia ali e geralmente eu pegava alguma história que eu, às vezes, já conhecia quando criança e tudo mais, mas eu, de fato, estudava ela. E aí, eu tenho 3 Bíblias, uma de marcação, que eu anoto um monte de coisa, aí a outra eu estudo ela com desenhos, e a outra é aquela bonitinha que a gente leva no culto no sábado de manhã. Aquela... E as que eu uso durante o meu devocional é justamente a de escrita. Eu falo rabisco, mas a gente não rabisca a Bíblia. É de fato uma escrita, só para compreender de fato aquele conteúdo. E comecei a levantar. Eu sempre fazia esses devocionais 20 minutinhos antes do horário de fato acordar, porque eu só lia, eu orava e estava tudo bem. E aí agora não, eu acordo 1 hora antes, porque durante aquela 1 hora eu estudo aquela lição, eu leio e releio, às vezes, muitas vezes, faço um desenho que faça sentido, e ali é aquele momento de preparação. E, cara, os dias têm sido tão maravilhosos, porque eu inicio o meu dia, às vezes conhecendo sobre alguma história onde Deus curou alguém, onde Deus realizou um milagre na vida daquela pessoa. E aí os dias começaram a ser mais leves, porque, poxa, o dia pode estar difícil, pode estar sendo estressante, acontecendo muita coisa. Mas Cristo estava ali e Ele curou pessoas que estavam há 15 anos com uma doença. Ele curou pessoas que nasceram sem enxergar e Ele deu, a visão para aquelas pessoas. Então o dia pode estar difícil, mas Cristo está ali. Ele pode não estar fisicamente, assim como Ele estava naquela época, mas Ele está ali. E assim como Ele realizou aqueles milagres na vida daquelas pessoas, Ele também está disposto hoje para realizar esses milagres na minha vida. Então, os dias começaram a ser mais leves, porque eu comecei a iniciar, de fato, me aprofundando e colocando como prioridade Deus na minha vida. E isso, querendo ou não, acabou me dedicando mais tempo a Cristo. Mas eu precisei também dedicar mais tempo a Cristo no meu dia. E, às vezes, é difícil. E é difícil, às vezes, me preparar também para ter esse momento.
E é justamente sobre isso que eu queria falar agora, sobre essa preparação. Porque na lição a gente viu que algumas pessoas, antes de entrarem no templo, no santuário, para falar com Cristo, elas faziam um exame de coração, em confissão dos seus pecados. Elas confessavam seus pecados para entrar um pouco mais santas na presença de Cristo. Mas hoje que na Terra a gente acaba pecando o tempo todo. Se nós fôssemos, de fato, pedir perdão por todos os nossos pecados antes da gente se achegar a Cristo, a gente ia passar o dia todo pedindo perdão e não se chegaria a Cristo. Dormir às 10, acordar meia-noite e iniciar a confissão, né? Para 5 da manhã, talvez a gente começar a fazer Sim, e fazia um exame de coração, gente, para ver se o coração estava de fato ali preparado para receber a Cristo. Então, como a gente já está em épocas diferentes, como que a gente pode hoje se preparar para ter esse momento com Cristo? Eu posso me chegar a Cristo como eu estou ou eu preciso me preparar antes? Eu acho que dentro desse assunto de preparação, como a gente está justamente, você disse, em épocas diferentes, a gente vive na época do entretenimento. Tem até um livro que diz geração dopamina. Vocês devem entender sobre, né? Existem hoje atividades que são altamente dopaminérgicas, são eletrizantes, são muito estimulantes. Geralmente quando a gente vende, por exemplo, eu reparava isso. Eu gostava, teve uma época que eu jogava bastante, né? Jogos eletrônicos, videogame, computador, enfim, e via série. Eu lembro que quando eu fazia uma dessas atividades, depois se eu fosse ler a Bíblia, não tinha a mínima graça. Eu não conseguia prestar atenção. Então eu percebo que hoje, muitas vezes a gente tem atividades muito estimulantes. A gente tem muita gente hoje leva uma vida cheia de entretenimento, sabe? Entretenimento. Quando essa pessoa sai de um entretenimento, sai de um dia onde ela teve a mente muito focada nessas coisas, se ela for ler a Bíblia, se ela for orar, por mais que ela faça isso, não vai estar o coração dela ali, não vai estar a mente dela ali, não vai ser algo prazeroso. Então eu acho que grande parte da preparação que a gente deveria fazer hoje para um devocional seria, por exemplo, se a gente faz de manhã, a gente não deve fazer nenhuma dessas outras atividades antes de orar. A gente não deve checar o celular, a gente não deve ver nada, a gente não deve ler uma outra revista. A gente deve se preparar, ou seja, a nossa mente deve estar limpa para aquilo, sem outras atividades estimulantes antes, porque senão a gente não tem o nosso foco 100% durante o devocional. Então acho que quando a gente fala de preparação, uma coisa muito importante seria a gente evitar distrações antes desse momento com Deus, para nossa mente estar limpa, não estar agitada por causa das distrações, das atividades altamente dopaminérgicas. Eu acredito que seria isso uma grande preparação. O mestre falou, é isso aí. O que eu vou falar agora, André? Não, tá excelente, foi perfeito. Sim. Então, assim, eu também concordo muito com o que a Jana falou. Acho que qualquer coisa que tire o seu primeiro momento com Deus, já não passa a ser o primeiro momento com Deus, já passa a ser o segundo. Então, se você acorda... Hoje, eu e minha família temos o costume de pegar o celular e deixar carregando na sala. Mas, Andrei, inteligente. Andrei, mas tá, como é que eu acordo? Não, Na geração eu que não tem pensando despertador, nisso. né? Fui obrigado a comprar um reloginho, despertador. Inteligente. Pra poder... Mas, assim, até na relação do sono mesmo atrapalha. Uhum. Então, assim, eu não posso ter distrações. E eu sou uma pessoa, não é comprovado, mas meu TDAH é forte. Eu não tenho um laudo disso, mas assim, ó, eu tô lendo, se eu passar uma mosca aqui, já começo a olhar pro lado e já perdi meu foco. Então, o meu momento com Cristo é com Cristo e tem que ser com Cristo, senão não dá. O inimigo, ele é astuto e eu também, às vezes, ajudo também a contribuir para isso. Então, eu preciso o quê? Ser organizado, e a confissão de coração ela é importante também. Eu preciso, antes de chegar ao Criador, pedir perdão pelos meus pecados. O sacerdote, quando ia passar pro lugar santíssimo, ele tinha que pedir perdão pelos seus pecados, senão ele era morto. Eu entendo que Cristo é meu amigo, mas entendo também que ele é justiça. Eu não posso visitar meu pai de qualquer jeito. Quando eu vou visitar o meu paizinho, eu vou com a minha melhor roupa, eu vou com a minha melhor forma, vou com o meu melhor... Eu dou o meu melhor naquele momento. E por que não devo pedir perdão pelos meus pecados? Então, examinar o coração é importante, tanto é que é também preceito para a nossa Santa Ceia, né? Tem que pedir perdão para o seu próximo, tem que examinar o seu coração. Então, para chegar a Cristo também. E nos dias de hoje, eu moro num local que passa muita moto. Então, para mim é bem complicado. Então, eu tenho que adaptar. Talvez eu tenha que ir para o quarto do meu filho. Meu filho está dormindo, eu estou fazendo a meditação do lado dele. Ele não sabe, mas eu estou lá. Mas eu estou lá, sento na mesinha dele, faço, que é o melhor lugar que eu tenho. E outra coisa que eu acho importante é ter um local específico para isso. Pode ser a sua cama? Pode, tá tudo certo. Mas eu prefiro ter um local específico para isso. Isso me ajuda a me organizar. Porque eu saio da minha cama, eu sou obrigado a levantar. Eu sou obrigado a ter uma atitude pro meu dia. Então eu saio da minha cama, eu vou até o meu local que eu preciso estar e ali eu me conecto com Deus. E ali é eu e ele.
E ali nós bate aquele papo, né? Como dizem, né? Mó ideia nós trocamos em Jesus. Ele me conhece. E, gente, eu falo assim do jeito que eu tô falando para vocês. Jesus, não foi legal o dia. Eu não sei como é que vai ser meu dia hoje. Onde que o senhor vai entrar nessa parte? Como o senhor vai me ajudar? Porque eu sozinho não vou conseguir. E como os dias têm sido difíceis nos dias de hoje, né? Você já pisa para fora de casa, né? Coloca o pezinho ali. Eu já tenho um problema que o carro é álcool. No frio aqui em Curitiba, já é 5 minutos tentando ligar. Já começa por aí, Renan. Tá... Já começa a aprovação aí. Eu nem saí de casa. A tentação é distração. A distração. Então, nem saí de casa, já o carro já não tá pegando. Então, é assim. Então, a gente precisa melhorar isso. E a conexão com Cristo, distrações, no modo geral, você precisa adaptar a sua realidade. A minha é porque passa moto. Então, eu preciso ir para um outro local. Mas qual é a sua realidade em casa? Então, você precisa colocar sua mente para funcionar e ver o quanto Cristo, ele vai te ajudar a você fazer o que você precisa. Sim. Então, Deus, se eu tenho dificuldade de tal coisa, fala para ele. Não sei se ele vai mandar parar as motos, mas ele me ajudou a ter um outro local, mas já me ajudou. Então, se adapte ao que você precisa e se conecte realmente com Cristo. Eu tenho certeza que esses momentos entre você e Jesus não vai ser em vão. Não vai. Vai ser enriquecedor demais. E o seu dia vai fluir como água, assim, como um rio, né? Por mais que tenha uns problemas, mas ele vai estar do seu lado. Isso você pode ter certeza. Isso que ele falou sobre falar... Eu bato o maior papo com Jesus, né? Muitas vezes a gente cresce pensando que a oração é algo mais robótico, que a gente tem que falar bonito, que a gente tem que falar falas decoradas, né? Ellen White, ela tem uma definição, não lembro em qual livro agora, não sei se é o Caminho a Cristo, acho que é o Caminho a Cristo, que ela dá a definição de oração. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Se eu não me engano, é o Caminho a Cristo. Caminho a Cristo, perfeito. Abrir o coração a Deus como a um amigo. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta que me deixou pensando, que eu nunca tinha parado para pensar naquilo. Uma vez me perguntou assim, a gente tá falando sobre oração, e ela me perguntou, tu já fez uma oração sem pedir e sem agradecer? Você já parou para pensar? Você já fez isso? Uma oração sem pedir e sem agradecer. Geralmente, o que é a nossa oração? Você, querido Pai do céu, te peço que o Senhor abençoe meu dia, muito obrigado por esse dia, ou te peço perdão. A gente segue um roteiro, né? Tipo, agora eu vou agradecer, depois eu vou pedir. Pedidos, Exato. agradecimentos e encerramento, né? Exato. Uma doxologia, né? Aí, quando a pessoa me perguntou isso, você já fez uma oração sem pedir e sem agradecer? Eu pensei, mas eu vou falar o quê? Gente, é aí que tá a conversa com Deus como a um amigo. Tu não chega num amigo, me dá R$2. Ah, obrigado porque tu me deu R$2. Não, tem gente que chega, né? Concordo. Mas esse é um amigo que só te procura quando precisa. Sim. Muitas vezes a gente é assim com Deus. A gente vê Deus como um Papai Noel. A gente só pede coisas pra Ele, só pede e agradece o que Ele me deu. Gente, não deveria ser assim. Como você disse, isso é lindo. A gente tem que ter Deus como um amigo. A gente tem que ter aquele prazer em estar falando com Ele. Quando eu comecei a falar mais, eu experimentei essa oração sem pedir, sem agradecer, né? Eu comecei a falar coisas do meu dia, da minha semana, comecei a falar meus sonhos, meus objetivos que eu queria, o que eu estava pensando. E o meu devocional começou a ser mais prazeroso a partir dali, porque virou realmente uma companhia. Não era só o meu Deus, mas era o meu amigo. Ele passou a ser a minha companhia. Você fala do que o seu coração está cheio, né? Como é que você vai falar de alguém que você não conhece? Eu vou falar de Jesus hoje para vocês que estão me ouvindo aí, agora tá me vendo, mas como é que eu vou falar daquilo que eu não sei? Daquilo que eu não convivo. Eu falo bem do meu filho, porque eu conheço ele desde que nasceu. Sim. Mas e do meu Jesus, do meu amigo? Então, se eu não consigo falar dele, tudo tem sido em vão. Porque eu não consigo apresentar alguém que eu não conheço. Jesus é bom, é maravilhoso. Esse Jesus que eu conheço é bom. Tá, mas qual a sua experiência com ele? Me fala um pouco mais desse Jesus. É superficial, sabe? Então, precisa ser mais profundo isso, o seu nível de intimidade. É aquele famoso versículo, vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração. Isso resume tudo. Então, busquem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Tudo que você tem, quem é você, entrega tudo para Ele. Sabe? Bate mó papo com Ele mesmo, sabe? Isso é legal demais. O dia que você começar a experimentar isso, de bater um papo com Jesus... Cara, você vai ver que vai mudar a sua vida. Vai. Porque assim, eu não tenho Jesus como algo assim, é claro que ele é aquele Deus todo-poderoso, mas a gente vê aquele Deus todo-poderoso que nas guerras batalhava. Mas é aquele Jesus que, quando você assiste, por exemplo, um episódio do The Chosen, você vê aquele Jesus com a pele um pouquinho mais escura por causa do sol. É um Deus pessoal. É um Deus pessoal, exatamente isso, sabe? É aquele Deus que se encaixa ao seu perfil. É aquela amizade que você realmente precisava, sabe? Sabe aquela água quando você está no deserto? Esse é Jesus. Quando você mais precisa, ele está ali. Quando você não precisa, ele está ali também porque ele quer te ouvir. Como é que foi seu dia hoje? Jesus, não vou nem te contar. Foi tão difícil hoje, tá, mas eu quero ouvir. Fala para mim. Esse é o Deus que no deserto, como a gente vê a Bíblia, né?
É o Deus que quis habitar no meio deles. É. É um Deus pessoal. E ele entende você, porque quando você tá no deserto, ele te mandava uma nuvem durante o dia. E quando você tava à noite com frio, ele te mandava fogo. Então ele é um Deus que se encaixa ao seu perfil. Não tem como Jesus falar assim, cara, eu não sei se eu conheço muito bem Jesus, não sei se ele vai me aceitar. Cara, ele se encaixa ao seu perfil, ele entende as suas necessidades, e ele te dá um modelo perfeito para você. E o que ele fez na cruz se encaixa em tudo. Quando ele morreu por você na cruz, acabou. Ele falou assim, Renan, você vai ter a oportunidade de novo. Vem falar comigo o que você precisa. Você está precisando de alguma coisa? É aquele paizão, né? Aquela mãezona, né? Tá precisando de algum pai, precisava tão desabafar meu coração. Vem cá, senta aí. Vamos conversar. Fala para mim o que está no seu coração. Esse é o Deus pessoal que eu falo para vocês. Esse é o Deus que a gente tem que viver mais, sabe? Então não tem outro Deus além desse, pessoal. Você falou a palavra certa, Deus pessoal. Exatamente. O meu Deus, eu sou Andrei Marques Moreira, o meu Deus é Jesus Marques Moreira. Porque ele me entende, sabe? O meu Jesus é assim, sabe? Esse é o meu Jesus. Ele tem meu sobrenome, ele tem as minhas marcas, ele sabe onde eu tropeço. Ele sabe o meu ponto fraco. E é ele que fala assim, cara, não anda por aqui. Tá errado, vai dar ruim isso aí, André, eu tô te avisando. Não, meu Deus, eu vou tentar, deixa eu tentar do meu jeito. Aí eu volto lá chorando, oh Deus, me desculpa, Jesus. É assim é a vida. Eu ainda insisto em pecar, infelizmente é da minha natureza. Mas Jesus insiste em me salvar. Isso é muito legal. Isso é muito Cara, legal. essa lição foi muito abençoada. Muito. E eu não digo nem só sobre o assunto, mas também por Deus colocar no nosso coração de estar convidando vocês. Porque eu acredito que Deus, ele sempre prepara a gente. E quando o Renan foi convidado, a gente até estava falando um pouquinho antes, mas eu mal conheci o Renan. E na primeira vez que eu ouvi ele falando, eu falei, cara, esse menino, ele tem um talentinho. Tem talento, né? Tem talento, tem tem talento. algo assim. E o Andrei também, a gente trabalha junto, mas a gente não conversa tanto. Mas das poucas vezes que nós conversamos, falei, cara, seria muito interessante gravar com ele. E Deus foi alimentando esse desejo no meu coração e hoje vocês estão aqui. E, tudo que vocês falaram até agora, tipo, eu via muito Jesus falando, entende? Então, tipo, quando a gente olha para vocês, nós podemos ver que Jesus habita em vocês. Que todo ministério, tudo que vocês fazem, as coisas no trabalho, a gente vê que Deus está ali. E é muito interessante porque nós também queremos olhar para os nossos jovens e também queremos ver Deus ali. Então, tudo que nós falamos até agora, todo esse passo de preparação, tudo, é o que nós queremos que os jovens ao nosso redor, que as pessoas ao nosso redor, e não estou falando só jovens, porque jovens vai de 0 a 100, né? Mas que as pessoas, elas possam também sentir esse amor, essa necessidade de começar o seu dia com Cristo. Não só começar o dia, mas também finalizar com Ele, pois manhã e tarde. Mas muito obrigada por vocês terem aceitado não só o nosso convite, mas também o convite de Jesus, para estarem aqui hoje falando sobre o amor dele por vocês. Porque assim como eu vejo Jesus em vocês, eu acredito que muitas outras pessoas que estão assistindo agora também podem notar esse amor. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui hoje, por vocês tomarem essa iniciativa de fato, estarem ali com Cristo e falarem, proclamarem sobre o evangelho dele. E perante a tudo isso que nós falamos, gostaria também de convidar vocês para a gente fazer uma última oração, porque que não seja tudo em vão que falamos até agora, mas que Cristo ele esteja tanto em nós quanto nas pessoas que estamos assistindo agora. Então, com isso, eu gostaria de convidar o Renan para você fazer uma oração para a gente. Fechamos nossos olhos, então vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio que a gente tem de todos os dias, a gente poder entrar em contato contigo. Tu é um Deus pessoal. Tu é um Deus que quer ser a nossa companhia, tu quer ouvir o que está no nosso coração. Tu separa a tua atenção para cada um de nós, Pai. Nós que somos um entre bilhões, não somos ninguém, Pai. Mas o Senhor nos dá a tua atenção, nos dá o teu carinho. O Senhor se importa conosco e todos os dias, Pai, o Senhor quer nos ver, o Senhor quer ter um tempo com a gente. E muitas vezes cabe a nós, Pai, separar um momento na nossa correria do dia a dia, na loucura, Pai, dessa rotina moderna. E a gente te pede, então, que o Espírito Santo seja com cada um aqui, seja com cada pessoa que ouviu esse podcast, para que a gente possa, Pai, ser alimentado por Ti, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, para que a gente possa todos os dias separar um tempo, o primeiro momento, o centro da nossa vida, Pai, para Te buscar. E temos plena convicção de que a vida nunca mais será a mesma. Pedimos que a Tua bênção, Pai, sobre cada pessoa que viu esse episódio, sobre cada família aqui representada, é isso que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.
Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe muito tanto vocês, a família de vocês, quanto o ministério de vocês também. Eu acredito que quando a gente dá o primeiro passo, Deus dá todo o restante do caminho. Amém. Então, que Ele continue dando o caminho na vida de vocês e guiando cada passo e cada fala que vocês forem dar aí pela frente. Amém. Pra honra e glória Gente, de se Deus. vocês quiserem mandar agora um recado para as pessoas que ficaram assistindo, um recado para a família Agora é de a hora, hein, vocês. Ana? Agora é hora de ficar Fica à famoso. Né? Bom, deixa eu começar então, né? Com certeza. Queria primeiro Se quiser, mandar fica à vontade. um abraço pra minha esposa maravilhosa, Brenda. Ó. Te amo. Falei que ia vir aqui a falar bem, ó. Tá aí. Não foi combinado, tá? Desculpa. Quero agradecer também aos meus filhos. Filhos, ó. O pai ama vocês, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês. E que Deus abençoe a todos também que estão ouvindo aqui, estão nos assistindo. Que Deus abençoe também demais. Obrigado pela oportunidade. E que, para a honra e glória de Deus, seja exaltado esse Cristo maravilhoso que em breve vai voltar. Amém. Amém. Então quero dar um beijo pra minha mãe. Não sei onde é que você tá agora quando você tá assistindo, mas ela vai assistir. Beijo pra minha mãe, beijo pros meus 2 irmãos. Um tá aqui no Paraná, um beijo pra tu que tá no Rio Grande do Sul já. E um beijo pro meu pai também. E eu devo muito à minha mãe e ao meu pai, principalmente, né? Eles que me ensinaram, me fizeram crescer na caminhada. E sou não nascido na igreja, nasci no hospital, mas... Olha, você foi embora, importante, né? É importante deixar claro essas coisas, né? Exatamente, mas então um abraço pra vocês que me ensinaram na fé nessa caminhada. Amém. Amém. E bom, gente, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso que tem preenchido tanto o nosso coração, nós estamos com 2 QR Codes, 2 links aqui na nossa descrição, onde vocês podem, aqui embaixo, 2 QR Codes, também alguns links aí na nossa descrição, onde você pode ter o estudo bíblico ou escolher algum estudo bíblico para você se aprofundar tanto nas histórias, tanto sobre o amor de Jesus. E também, se você quiser que alguma pessoa vá até a sua casa, nós temos algumas pessoas aí disponíveis da Novo Tempo, elas podem estar entrando em contato para agendar com vocês. Também gostaríamos muito de agradecer ao Matheus Gonçalves, nosso professor de música. Ele preparou as nossas músicas aí. Então, quem quiser também, as redes sociais deles estão ali na descrição. E nós gostaríamos muito de agradecer a presença de cada um de vocês e convidar para também assistirem no próximo episódio, na próxima quinta, às 7h30 da noite. Então é isso, gente. Tchau e Deus abençoe vocês.